Você vai entender agora porque a maior farsa midiática dos últimos tempos está desmoronando ao vivo na televisão brasileira. E olha, o negócio é tão absurdo que até dentro da própria Globo teve gente desmascarando a colega de trabalho. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar aqui é de cair o queixo. Antes de tudo, deixa eu te pedir uma coisa rapidinha. Se você quer que esse tipo de conteúdo chegue em mais gente, que mais pessoas acordem para a realidade do que está acontecendo no Brasil, você precisa fazer 3 coisas simples agora mesmo. Primeiro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Segundo, deixa o like nesse vídeo, porque isso faz o algoritmo trabalhar a nosso favor. E terceiro, compartilhe esse vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Combinado? Então bora. Olha só o que aconteceu. Você lembra da Malu Gaspar? Aquela jornalista que há mais de um mês está transformando o caso do Banco Master numa cruzada pessoal contra a esquerda, contra o Lula, contra o Lewandowski, contra qualquer um que não seja da turma dela? Pois bem, essa semana ela foi à Globo News dar mais uma de suas declarações bombásticas. E o que aconteceu? O próprio Octávio Guedes, que trabalha na mesma emissora que ela, desmontou a tese dela ao vivo. Ao vivo, meu amigo, na cara dela. E eu vou te explicar exatamente como isso aconteceu, porque é de uma beleza cinematográfica. Então vamos lá. A Malu Gaspar apareceu lá toda confiante para dizer que o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, estaria comprometido com o caso do Banco Master, que seria extremamente suspeito o Lula ter se encontrado com o Vorcaro em 2024, que o escritório do Lewandowski prestou consultoria para o banco. E aí ela solta aquela frase que virou marca registrada do jornalismo lavajatista. Fica uma sombra de dúvida. Você percebe o que ela está fazendo? Ela pega um fato qualquer, joga uma tonelada de insinuações em cima, não apresenta nenhuma prova concreta, mas deixa no ar aquela ideia de que algo muito grave aconteceu. É a mesma técnica da Lava Jato original. Você lembra, não lembra? Pegavam um PowerPoint, mostravam umas setinhas conectando pessoas e todo mundo já achava que era prova de crime. Pois é. Aí o Octávio Guedes, que eu confesso que não esperava essa do cara, ele olha para a câmera e fala o seguinte, e presta atenção porque é importante. Ele diz que quando você leva a discussão para o campo pessoal do Lewandowski, existe um ponto muito relevante a favor dele. Como ministro da Justiça, não há nenhum indício, nenhuma prova de que ele tenha interferido na investigação. E mais importante ainda, foi na gestão do Lewandowski que a Polícia Federal prendeu o Vorcaro. Foi na gestão dele que as provas foram colhidas. Foi na gestão dele que o cunhado do Vorcaro foi preso. Então me explica uma coisa. Se o Lewandowski estivesse protegendo o cara, por que raios a Polícia Federal comandada por ele prendeu o sujeito? Faz sentido isso? Não faz. E foi exatamente isso que o Octávio Guedes jogou na mesa. Ele disse que nem todo mundo que aparece nessa teia de contatos é cúmplice ou criminoso. Que a gente não pode sair jogando lama indiscriminadamente em todo mundo. E que o fato objetivo é que enquanto Lewandowski foi ministro, não há qualquer indício de interferência dele na ação da Polícia Federal. Cara, a Malu Gaspar deve ter sentido o chão sumir debaixo dos pés. Porque o argumento dela
simplesmente desmoronou. Ela tentou insistir, ficou falando de conflito de interesse, de que o filho do Lewandowski estava na folha de pagamento, e soltou aquela pérola que me fez quase engasgar. Ela disse assim: me impressiona que a comissão de ética do governo não tenha visto isso. Espera aí, deixa eu entender. O Lewandowski foi contratado para ser ministro em 2024, quando o Flávio Dino foi para o STF. Naquela época, o Vorcaro não era investigado por nada. O escritório do Lewandowski tinha clientes como qualquer escritório de advocacia tem. E agora, ela queria que o governo tivesse uma bola de cristal para prever que 1 ano e meio depois, um desses clientes seria preso? Isso é sério? Ela queria que o Palácio do Planalto contratasse um oráculo, uma cartomante, uma vidente, para ficar lendo o futuro dos clientes de todo mundo que vai virar ministro? Haha, porque a lógica é essa. Se o sujeito é jurista, das duas uma. Ou ele é juiz, ou ele é advogado. Se é advogado, tem escritório. Se tem escritório, tem clientes. E se algum cliente um dia no futuro for investigado, então o cara está sob suspeita? Seguindo essa lógica maluca, ninguém mais poderia ser ministro de nada. Mas o mais impressionante não foi nem isso. O mais impressionante foi perceber a estratégia por trás de tudo isso. Porque olha só o que está acontecendo. Você viu quantas matérias a Malu Gaspar fez citando as doações do cunhado do Vorcaro para o Bolsonaro e para o Tarcísio? Eu vou te contar. 0. Nenhuma. Sabe quem é o cunhado do Vorcaro? É o Fabiano Zettel. O cara foi o maior doador pessoa física das campanhas do Bolsonaro e do Tarcísio em 2022. Doou 3 milhões de reais para o Bolsonaro e 2 milhões para o Tarcísio. 5 milhões de reais no total. Esse cara foi preso em janeiro, quando tentava embarcar num jatinho para Dubai, tentando fugir do país. A Polícia Federal descobriu que ele ia viajar e pegou ele no aeroporto de Guarulhos. Apreendeu o celular, o passaporte e manteve ele detido por algumas horas. E você sabe o que a grande imprensa fez com essa informação? Praticamente ignorou. Porrec, quando o investigado é ligado à extrema-direita, quando o doador milionário é do Bolsonaro, aí o escândalo some. Aí não tem matéria diária no jornal. Aí não tem colunista gritando na televisão. Aí não tem turbilhão de acusações. E isso me leva ao ponto central do que eu quero te contar hoje. Existe um projeto em andamento que eu venho chamando aqui no canal do Carlos de Lava Jato 2.0. E esse projeto tem um objetivo muito claro: usar o caso do Banco Master para atacar a esquerda em ano eleitoral. É exatamente o que fizeram com o Lula em 2018. Lembra? Pegaram uma investigação legítima sobre corrupção e transformaram numa ferramenta de perseguição política. O Moro virou ministro do Bolsonaro. Os procuradores foram flagrados combinando estratégias. E no final das contas, o STF anulou tudo porque percebeu que não era justiça, era jogo político. Pois bem, agora eles querem fazer de novo, só que dessa vez com o caso Master. E a estratégia é a seguinte. Primeiro, eles criam um turbilhão de acusações contra pessoas ligadas ao governo atual. Lewandowski, Toffoli, até o Alexandre de Moraes já entrou na mira. Jogam lama em todo mundo, mesmo sem provas. Segundo, eles pressionam para que a investigação saia do STF e vá para a primeira instância. Por quê? Porque na primeira instância tem juízes lavajatistas
que podem fazer vazamentos seletivos e direcionar a investigação para onde eles querem. Terceiro, eles vão blindar todos os políticos de extrema-direita que estão envolvidos. Porque, olha, não é só o cunhado do Vorcaro que doou para o Bolsonaro. A teia de relações desse banco passa por muita gente da direita. Mas essa parte eles não querem investigar. Essa parte some das manchetes. E quarto, eles vão usar toda essa narrativa para influenciar as eleições. Porque é isso que eles fizeram em 2018 e é isso que querem fazer de novo. Agora presta atenção numa coisa muito importante. Quando o Toffoli prendeu o cunhado do Vorcaro, o Fabiano Zettel, a imprensa entrou em pânico. Por quê? Porque esse era o braço direito do esquema. Era ele que fazia o meio de campo. E ele está ligado diretamente à extrema-direita. Ele é pastor evangélico, atua numa igreja em Belo Horizonte ligada ao Valadão, que é um dos maiores apoiadores do Bolsonaro no meio evangélico. Ou seja, quando o Toffoli agiu contra alguém da turma deles, aí sim virou problema. Aí começaram a inventar que o Toffoli era amigo do Vorcaro. Aí começaram a pedir que ele se afastasse do caso. E olha que loucura. Primeiro, acusaram Toffoli de ser aliado do Vorcaro. Agora, estão pedindo que ele saia do caso porque seria amigo do André Esteves, que é inimigo do Vorcaro. Haha, peraí. Decide qual é a narrativa. Ou ele é amigo do bandido, ou ele é amigo do inimigo do bandido. Os dois ao mesmo tempo não dá. Ou dá, mas aí fica esquisito demais. A verdade é que essa turma muda de narrativa toda hora, dependendo do que convém. E o mais absurdo é ver gente que se diz de esquerda embarcando nessa. Porque tem gente aí com canal grande na internet. Gente que deveria estar defendendo a democracia. Gente que deveria perceber que isso é uma armadilha. E está lá, repetindo as falas da Malu Gaspar como se fosse verdade absoluta. Defendendo a credibilidade de uma jornalista que é amiga do Sérgio Moro. Que nunca fez uma matéria sequer sobre os crimes do governo Bolsonaro com o mesmo empenho que faz sobre o governo atual. E aí, quando alguém questiona, quando alguém aponta as contradições, a pessoa é acusada de estar defendendo político. É acusada de ser a esquerda burra. É achincalhada nas redes. Porque virou crime questionar fake news quando essas fake news são contra quem a gente não gosta. Mas eu não vou cair nessa. E você também não deveria. A gente precisa ter coerência. Se era errado quando a Lava Jato fazia, continua sendo errado agora. Se era perseguição política quando fizeram com Lula, continua sendo perseguição política quando fazem com qualquer um usando as mesmas táticas. E deixa eu te contar uma coisa sobre o que está acontecendo com o YouTube e as redes sociais, porque isso também faz parte do mesmo pacote. Eu venho notando uma coisa aqui no canal. Muita gente comentando que não está recebendo notificação dos vídeos. Gente dizendo que foi desinscrita do canal sem ter clicado para desinscrever. Gente que não consegue achar o canal quando pesquisa. E isso não está acontecendo só comigo. Outros canais de esquerda estão relatando a mesma coisa. Parece coincidência? Eu não acho. Porque sabe o que acontece? As Big Techs são empresas americanas. E essas empresas têm um viés muito claro. O algoritmo delas favorece conteúdo de direita. Favorece desinformação. E penaliza quem vai contra a narrativa dominante. Você vai lá nos canais de extrema direita,
aqueles que espalham mentira todo dia, e o alcance deles é gigantesco. Milhões de visualizações. O algoritmo empurra para todo mundo. Agora você vem aqui, faz um conteúdo informativo, apresenta fatos, contextualiza as notícias e o alcance despenca. As notificações não chegam. As pessoas somem da lista de inscritos. E por isso eu preciso da sua ajuda. Cada like que você deixa, cada comentário que você faz, cada compartilhamento, tudo isso ajuda o vídeo a furar o bloqueio do algoritmo. É assim que a gente consegue competir. É assim que a gente consegue levar informação para mais gente. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você acha importante que mais pessoas saibam o que está acontecendo, deixa seu like agora. Comenta qualquer coisa. Pode ser só um emoji. Pode ser só escrevendo concordo. Tanto faz. O importante é interagir, porque isso faz o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. E agora vamos falar de outra coisa que me deixou de queixo caído. Você viu a manchete do Globo dessa semana? Ministros do STF defendem prisão domiciliar para Bolsonaro. E adivinha quem assina a matéria? A Malu Gaspar. Olha que interessante. A mesma jornalista que passa semanas atacando ministros do STF, dizendo que estão comprometidos com o caso Master, agora aparece com uma matéria dizendo que esses mesmos ministros querem beneficiar o Bolsonaro. É uma inversão de narrativa impressionante. Porque o que ela está fazendo é normalizar a ideia de que o Bolsonaro deveria sair da prisão. Ela está plantando essa semente na opinião pública e está usando fontes em off, ministros que ela nem nomeia, para criar essa impressão. E você pode ter certeza de uma coisa: se essa matéria fosse desfavorável ao Bolsonaro, ela citaria nomes, ela daria detalhes, ela faria questão de ser específica. Mas como é para beneficiar o ex-presidente golpista, aí vira tudo vago. Aí são fontes anônimas. Aí são bastidores. É sempre assim. Quando é para atacar a esquerda, os fatos são precisos, as acusações são graves, tudo é documentado. Quando é para blindar a direita, aí vira especulação, aí vira opinião, aí vira fofoca de bastidor. E o mais grave é que a Globo coloca isso como manchete principal. No dia em que tem depoimento do Vorcaro à Polícia Federal, no dia em que estão saindo revelações importantes sobre o caso Master, a manchete do site é sobre a prisão domiciliar do Bolsonaro. É uma escolha editorial. E essa escolha diz muito sobre de que lado eles estão. Agora deixa eu te atualizar sobre o que realmente aconteceu no caso Master essa semana, porque isso a grande mídia não vai te contar direito. O ministro Dias Toffoli tirou o sigilo dos depoimentos do Daniel Vorcaro, do ex-presidente do BRB e do diretor de fiscalização do Banco Central. E o que apareceu nesses depoimentos é muito interessante. Primeiro, ficou claro que o Vorcaro admitiu que o Banco Master estava em crise de liquidez. Ele disse que o modelo de negócio do banco era 100% baseado no Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, era um modelo arriscado que dependia de uma rede de segurança que não foi feita para isso. Segundo, ele admitiu que vendeu carteiras de crédito para o BRB sem ter a documentação completa. Ele disse que na hora do negócio não tinha ciência da ausência dos documentos, mas depois descobriu que faltavam coisas. Terceiro, e isso é importante, ele confirmou que se encontrou com o governador Ibanez Rocha
várias vezes para discutir a proposta de aquisição do banco. Disse que já foi na casa do Ibanez e que o Ibanez já foi na casa dele. Conversa institucional, segundo ele. E o Ibanez, que é do MDB, não se pronunciou sobre isso. Agora presta atenção. O Ibanez é governador do Distrito Federal. O BRB é o Banco do Governo do Distrito Federal. A operação de compra do Master pelo BRB foi barrada pelo Banco Central depois que descobriram que o BRB tinha adquirido mais de 12 bilhões de reais em ativos que simplesmente não existiam. Ativos fantasma. E a pergunta que não quer calar é: como que um banco estatal aceita comprar bilhões em ativos sem verificar se eles existem? Como que isso passa por todos os controles internos? Quem autorizou? Quem assinou? Quem se beneficiou? Essas são as perguntas que uma investigação séria deveria responder. Mas em vez de focar nisso, a grande mídia prefere ficar atacando ministros do STF e tentando criar narrativas contra o governo federal. E sabe por quê? Porque investigar de verdade os envolvidos levaria a gente diretamente para a turma da extrema-direita. Para o cunhado que doou milhões para o Bolsonaro. Para o governador que é aliado do Bolsonaro. Para os empresários que financiaram o golpismo. E isso não interessa para eles. Isso não dá manchete. Isso não vira campanha midiática. O que interessa é usar o caso para atacar quem eles consideram adversário político. E por isso eu insisto que você precisa ficar atento. Não caia na armadilha de achar que toda investigação é legítima só porque envolve políticos que você não gosta. Questione as fontes. Questione os interesses. Questione quem se beneficia com cada narrativa. Porque a verdade é que existe muita gente interessada em repetir 2018. Existe muita gente que lucrou com a Lava Jato e quer lucrar de novo. Existe muita gente que usou a justiça como ferramenta política e quer fazer de novo. E a nossa obrigação como cidadãos informados é não deixar isso acontecer. Agora, voltando ao embate da Globo News. Depois que o Octávio Guedes desmontou os argumentos da Malu Gaspar, ela tentou se justificar. Disse que o Vorcaro tinha um mapa de Brasília e sabia exatamente onde precisava estar para conseguir os contatos que queria. Disse que ele pagava mensalidade para ter esses acessos disponíveis, caso precisasse acionar. E aí soltou aquela frase que mostra toda a malícia. Precisou? Acionou? Isso a gente ainda não sabe. E o Octávio Guedes teve que corrigir de novo. Disse que a gente sabe sim que a investigação da Polícia Federal andou como deveria, que não há notícia de interferência, que o cara foi preso, as provas foram colhidas, tudo funcionou. Mas ela não queria ouvir isso. Porque admitir que a investigação funcionou derruba toda a narrativa que ela está construindo há semanas. Isso mostra o nível de desonestidade intelectual que a gente está enfrentando. Não é jornalismo. É ativismo político disfarçado de jornalismo. É usar a credibilidade de um veículo de comunicação para fazer campanha contra adversários. E o pior é que funciona. Porque muita gente acredita, muita gente repete, muita gente acha que está sendo bem informada, quando na verdade está sendo manipulada. E é por isso que canais como o canal do Carlos existem, para fazer o contraponto, para mostrar o outro lado, para contextualizar o que a grande mídia distorce ou omite. Eu sei que é difícil competir com a Globo.
Eu sei que é difícil furar a bolha da desinformação, mas com a sua ajuda, a gente consegue. Cada pessoa nova que se inscreve, cada vídeo que viraliza, cada compartilhamento que você faz, tudo isso ajuda a construir uma mídia alternativa forte. Uma mídia que não depende de anunciantes bilionários. Uma mídia que não tem compromisso com o poder econômico. Uma mídia que pode falar a verdade sem medo de represália. Porque transparência é fundamental. E você precisa saber o que está acontecendo nos bastidores dessa guerra de informação. Bom, eu falei bastante aqui, mas eu precisava desabafar tudo isso porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O caso Master se desenrola, as narrativas se chocam, a verdade vai aparecendo aos poucos. E a gente precisa estar atento para não ser manipulado. Não importa de que lado você é. Não importa em quem você votou. O que importa é a verdade. O que importa é a justiça funcionando de verdade e não sendo usada como ferramenta política. E o que importa é a gente não repetir os erros do passado. A Lava Jato destruiu a economia brasileira. Destruiu a Petrobras. Destruiu empregos. Destruiu famílias. Tudo em nome de um suposto combate à corrupção que, no final das contas, era um projeto de poder. E se a gente deixar, eles vão fazer de novo, com o caso Master, com outro caso qualquer. Sempre vai ter uma desculpa, sempre vai ter uma justificativa, sempre vai ter uma manchete bombástica para convencer você de que dessa vez é diferente. Mas não é diferente. É o mesmo método. São as mesmas pessoas. São os mesmos interesses. E a gente precisa resistir. Com informação, com consciência, com união. Por isso, eu peço mais uma vez. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, significa que você é uma pessoa que valoriza conteúdo de qualidade. E eu preciso da sua ajuda para continuar fazendo isso. Primeiro, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aperta o sininho para receber as notificações. Isso é fundamental porque, como eu te contei, o algoritmo às vezes esconde os vídeos. Segundo, deixa seu like. Isso ajuda demais o vídeo a alcançar mais pessoas. Quanto mais likes, mais o YouTube recomenda. Terceiro, comenta. Pode ser qualquer coisa. Sua opinião, uma pergunta, um complemento. Os comentários mantêm o vídeo ativo e ajudam a criar comunidade. E quarto, compartilha. Manda esse vídeo para o seu grupo do WhatsApp, para o seu grupo da família, para os seus amigos. Muita gente precisa ouvir isso e não sabe que o canal do Carlos existe. Juntos, a gente consegue fazer a diferença. Juntos, a gente consegue construir uma mídia independente que fala a verdade. Juntos, a gente consegue resistir a essa tentativa de manipulação que está em curso. E juntos, a gente vai vencer, porque a verdade sempre prevalece no final. Pode demorar, pode ser difícil, mas prevalece. Eu sou o Carlos e te vejo no próximo vídeo. Valeu!